Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas de ansiedade, sexualidade e rejeição. Meu nome é Diógenes. Eu nasci na Bahia, em uma família católica. Sou o filho caçula. Na minha gestação, meu pai veio trabalhar em São José dos Campos. Com 8 meses de idade, meu pai trouxe a família para morar aqui. Minha infância foi negativamente marcada por medos, inseguranças e abusos. Cresci vendo as brigas constantes dos meus pais. Meu pai sempre bebia aos finais de semana. Minha mãe andava constantemente triste, sempre chorando. Me sentia inseguro por ver tanta briga e tristeza. Tinha medo de perder meu pai ou minha mãe. Sentia que eu tinha alguma espécie de culpa, pois eu ouvia minha mãe dizer para o meu pai que ele não pensava em nós, nos seus filhos. Morávamos em 2 cômodos sem banheiro, nos fundos da casa de uma tia. Aquela situação despertava o medo da falta de provisão, pois não tínhamos nossa despensa ou mesmo um banheiro próprio. Tudo tinha que passar pela autorização de alguém. Não havia a liberdade que se tem quando se mora na sua própria casa. Por volta dos 6 anos, minha sexualidade foi despertada e distorcida. Sofri o primeiro abuso sexual por parte de uma garota mais velha. Esta situação se repetiu por algumas vezes, e mesmo sem entender ao certo o que estava acontecendo, sabia no fundo que aquilo era errado, pois eu não podia contar para ninguém, tudo sempre era feito escondido. Me sentia sujo e muito triste, algo que não sabia explicar. Nesta fase, houveram algumas outras situações de abuso psicológico e tentativas de abuso sexual por parte de outras mulheres. Lembro de uma vez ter gritado desesperado por ajuda, quando a filha mais velha de uma vizinha tentava me assediar. Subi no portão desesperado, chamava pelo meu pai, que logo apareceu. Então ela disse que só estava brincando. Desenvolvi então o medo das pessoas. Não conseguia confiar ou me sentir seguro. Sempre parecia que alguém ia me perseguir ou me pegar à força. Com todo estímulo sexual, passei a olhar revistas eróticas. Muitas vezes me vi reproduzindo o que via, com garotas da minha idade. Aos 12 anos, descobri a masturbação e a pornografia, que me acompanhou e me escravizou por anos, tendo vida sexual ativa ou não. Ainda com 12 anos, tivemos que deixar uma casa onde morávamos de favor para ir morar em uma chácara, em um bairro mais afastado. Eu não queria ter mudado, já tinha alguns amigos por ali e agora me sentia sozinho novamente. E este sentimento se agravava pelas dificuldades financeiras que passávamos. Sentia vergonha na escola, me achava inadequado, acima do peso, totalmente tímido e intimidado. Neste ponto, me vi triste, ansioso, com medo. Desenvolvi depressão e síndrome do pânico. Achava que era perseguido, que minha família a qualquer momento ia morrer, ou que alguma tragédia ia nos acontecer. Não tinha intimidade com Deus, por tudo que havia aprendido sobre Ele. Apenas desenvolvia uma relação religiosa, onde tinha que fazer o que Deus me dizia, ou não iria para o céu, ou Ele ia me castigar e tirar alguém de mim. Mas no fundo, meu coração sabia que o Pai tinha um propósito em minha vida, e que tantas dúvidas que haviam no meu coração obteriam resposta quando eu verdadeiramente o assumisse como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Com a ajuda de uma tia com a qual fui morar, passei a fazer terapia com psicólogo, até aos 14 anos. Me dedicava muito aos estudos, como maneira de ocupar meu tempo. A fase escolar ainda me trazia muitos anseios, sobre qual faculdade frequentar, como poderia trabalhar para ajudar minha família financeiramente, e em meio a tanta ansiedade, perdi peso, comecei a praticar esportes compulsivamente, para preencher ainda mais meu tempo, até não sobrar espaço para pensar em tudo que me fazia sofrer. Eu estava mascarando problemas,
e permitindo que eles somente se agravassem. O sentimento de rejeição me levou ao narcisismo. Precisava ser aprovado por garotas, sentia a necessidade de ser elogiado e saber que pessoas gostavam de mim. Somente isso me bastava, não precisava nem me relacionar com elas. Então, aos 19 anos, conheci uma mulher 5 anos mais velha. Levava uma vida segundo os padrões deste tempo. Passei a ingerir bebida alcoólica com frequência e me afastar cada vez mais de Deus. Após 7 anos juntos, eu sentia a necessidade de buscar a Deus, mesmo que por religiosidade. Então voltei a conversar com o Pai e pedi a Ele que o que não fosse para mim, que Ele pudesse de alguma maneira retirar da minha vida. Então, de maneira muito repentina, ela decidiu terminar a relação. Me senti muito mal com o fim do noivado e passei a beber cada vez mais. Fui para o mundo, experimentei drogas, baladas, bares, violência e uma sexualidade cada vez mais depravada. Bebia todos os dias e ali aplicava meus recursos financeiros. Porém, em todo momento, o Pai segurava em minha mão, me aceitava em seu colo e ainda conversava comigo, ouvia meus gritos de socorro. Me livrou de acidentes, de brigas, cenários de violência e começou a ministrar em meu coração que eu precisava mudar. Aos poucos, a voz do Pai ia iluminando a escuridão que tomava conta da minha alma, até o ponto de não querer mais cair na farra e bebedeira. Comecei a praticar o kickboxing com o professor Ede Rodrigues em sua academia. Lá conheci a Ju, hoje minha princesa guardada e preparada por Deus, um verdadeiro presente não merecido. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Recebi através do ED um convite para treinar no antigo Conexão Esportes, aqui da IC, em 2015. Em um dos cultos do Conexão, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e a partir dali queria voltar para a casa do meu pai, ao menos para ser um dos seus empregados. Mas o Pai queria me dar as melhores vestes e calçados e me colocar um anel no dedo. Mas a mentalidade de filho pródigo me impedia de desfrutar da filiação. Fiquei por 3 anos na casa do Pai, esta igreja. Mesmo batizado, insistia em querer bem menos que um filho amado de Deus poderia desfrutar. E meu papai triste pelo meu lugar à mesa estar vazio. Eu reclamava que não era cuidado aqui neste lugar enorme, mas me negava a participar de uma célula, reclamava que não tinha cura, mas me sentia envergonhado em participar do 30 Semanas. Reclamava que não tinha envolvimento, mas nunca aceitei servir em um ministério. Mas o Pai tem um propósito para as nossas vidas, e com toda a calma foi inserindo pessoas para me apoiar e orientar na caminhada. Entre eles, nossos líderes de célula Edmilson e Luzia, nossos irmãos Ede e Sabrina, entre outros. Me lembro exatamente do dia em que resolvi buscar a intimidade com Deus. No dia 31 de dezembro de 2017, na celebração da virada de ano. Estava na colina, sentado no auditório, sofrendo uma dor tremenda. Minha alma estava inquieta. Após uma semana dura de uma tristeza profunda que tomou conta de mim, depois de um pesadelo onde eu lutava com o inimigo e era ferido, mas Jesus aparecia para me resgatar. Neste dia 31, o pastor orou e pediu que nos colocássemos de pé com os nossos pedidos. Naquele momento eu entendi que o que eu precisava era estar sempre perto de Jesus, para que Ele sempre pudesse me proteger, e que Ele anseia por estar ao meu lado. Nada que eu faça pode mudar isso. Então compreendi um pouco mais do tamanho do amor de Deus. Iniciei o ciclo do 30 Semanas já no início em 2018. Escolhi partilhar no grupo de ansiedade, pois o medo da falta de provisão, o medo de perder e ainda um pouco de falta de confiança em Deus me tiravam o sono.
mas em 2 ou 3 partilhas fui curado da ansiedade, pois o Senhor sabia que a área que mais me incomodava era a sexualidade. Eu tinha vergonha e medo de partilhar. Eu não queria me expor e mexer em algo que doía tanto, mas o Espírito Santo me conduziu até este grupo e pude também, em poucas partilhas, sentir o Espírito Santo ministrar em meu coração e me conduzir para que tudo fosse trazido à luz. E a cada partilha eu podia sentir que tudo aquilo já não me fazia mais chorar. Depois de um tempo, eu podia falar sobre aquilo sem que me fizesse sofrer. Conduzido pelo Espírito Santo, pude iniciar reparações de situações que eu nem imaginava que me afetavam ou tinham peso sobre mim. Em uma delas, o Espírito Santo me incomodou uma noite sobre um amigo que eu já não tinha mais tanto contato. Eu concordei que podia fazer aquela reparação, mas pedi que o Espírito Santo providenciasse aquele encontro, achando eu que iria demorar um bom tempo para isso. No dia seguinte, eu estava em um supermercado muito aleatório, que eu não frequentava. No primeiro corredor que virei, dei de cara com aquele amigo. Comecei a rir e fui fazer a minha parte. Ficamos ali por quase 1 hora conversando, e naquela simples conversa pude sentir um alívio. Pude sentir que não carregava mais o peso de rejeitar uma amizade ou uma pessoa. Por outro lado, quando tentei fazer reparação à minha própria vontade, sem buscar a ajuda do Senhor, tive uma grande dor de cabeça para contornar a discussão ocasionada durante o almoço com os meus pais. A partir daí, em tudo que faço, me deixo conduzir pelo Espírito Santo, pois para tudo há um tempo segundo os propósitos de Deus. Hoje tenho a segurança de uma intimidade com o Pai, a confiança de estar no centro da vontade de Deus. Com muito carinho e dedicação, me sento à mesa do Pai novamente e recebo tudo o que Ele tem para oferecer e ofereço tudo o que sou a Ele. Eu e minha esposa servimos a este ministério abençoado de transformação e entendo que realmente o 30 Semanas se tornou para nós um estilo de vida, algo que queremos pertencer até que Jesus permita ou volte. Afinal, a transformação é contínua e servindo, sinto que a proporção de cura tem sido bem maior, pois o Senhor tem honrado e derramado uma porção generosa para que possamos receber e partilhar. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Ezequiel 34, 11 e 12. Buscará e cuidará. Não se trata apenas de ser salvo por Cristo, mas também de permitir ser cuidado por Ele. Obrigado pelo silêncio de vocês.